Olá pessoal, irei falar agora sobre as notícias do Palmeiras Esporte Clube. O Verdão do Palestra Itália. Reforço possível e saída e sem problemas médicos. O que esperar do Palmeiras na volta aos treinos? Jogadores se reapresentam na manhã de segunda-feira após 10 dias de folga. Passados 10 dias de folga, o Palmeiras reinicia na manhã de segunda-feira os treinamentos na academia de futebol, de olho nas 3 competições em disputa no segundo semestre: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. O primeiro compromisso oficial será no dia 10 de julho, diante do Internacional na Arena Palmeirense, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mas até lá ainda haverá um jogo treino e um amistoso para teste de Luiz Felipe Scolari. Nesta preparação, a comissão técnica de Felipão terá novidades, entre elas o volante Ramires, que rescindiu o contrato no futebol chinês e assinou um vínculo de 4 temporadas. Contratação de Ramires. O único reforço para o segundo semestre é o volante Ramires, de 32 anos, que retorna ao Brasil depois de passagens por Benfica de Portugal, Chelsea da Inglaterra e Jiangsu Suning da China. Em teoria, substituirá na lista da Libertadores o meio-atacante Ricardo Goulart, que está de volta à China. Ramires deixou o futebol brasileiro em 2009, quando foi vendido pelo Cruzeiro. Durante seu período na Europa, foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010 e 2014, a última sob o comando de Felipão. Foi o treinador quem impediu sua contratação no Palmeiras. Em entrevista coletiva, no dia do acerto, ele elogiou muito o meio-campista. É um excelente jogador, um atleta que participa de 4 posições, com uma dinâmica maravilhosa, analisou. Possível saída do atacante Borja. Segundo o staff do centroavante, ele se reapresentará com os demais jogadores nesta segunda-feira. Isso não significa, porém, que não seja negociado nesta janela de transferências. Reforço mais caro da história do Palmeiras foi comprado em 2017 com 10,5 milhões de euros, cerca de 34 milhões na época da Crefisa. O colombiano gostaria de seguir no clube, mas tem sido pouco aproveitado por Felipão. No último jogo, antes da parada, ele ficou no banco de reservas diante do Avaí. Na chegada à Arena Palmeirense, ao ouvir de um repórter que aquela poderia ser sua despedida, fez sinal negativo. Mas com poucas oportunidades nessa temporada e sem ter sido convocado para a Copa América, Borja ainda não pode ser negociado para atuar por outra equipe. Alguns jogadores estão recuperados de lesão. A não ser que alguém se machuque até lá, Felipão terá todo o elenco à disposição no primeiro jogo oficial após a Copa América diante do Internacional. Antes da parada, os desfalques vinham sendo o lateral direito Mike, com dores no pubis, e o zagueiro Luan, sobrecarga no tendão do músculo adutor da coxa direita. Os dois estão recuperados e se reapresentaram já na semana passada, para antecipar trabalhos de reforço muscular, a exemplo do atacante Willian, que operou o joelho direito no fim do ano passado e já vinha trabalhando com bola. Ainda sem Ramires, Palmeiras se reapresenta e volta aos treinos na academia de futebol. Segundo o meio-campista, ainda tem questões do retorno da China a resolver. O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã de segunda-feira depois de 10 dias de folga, mas ainda sem Ramires, o único reforço contratado para o segundo semestre. Antes mesmo de jogadores deixarem a parte interna da academia de futebol, o clube informou que o meio-campista não juntou ao grupo por ainda ter questões de retornar à China a resolver. Ramires, de 32 anos, estava sem clube desde que rescindiu o contrato com Jiangsu Suning
e ele volta ao Brasil, onde saiu em 2009, depois de passar pelo Benfica de Portugal e Chelsea da Inglaterra. Comprado em definitivo, Ângulo passa a treinar com o elenco profissional do Palmeiras. Jovem atacante colombiano vinha se destacando até então na base da equipe. Além da contratação de Ramírez, o meio-campista, que ainda não se juntou ao elenco do Palmeiras, terá outro reforço a partir do segundo semestre. Ivan Ângulo, o atacante colombiano de 20 anos, teve seus direitos econômicos comprados em definitivo do Envigado, foi integrado ao profissional e já treinou na academia de futebol de segunda-feira. Ângulo estava emprestado e vê-lo destacar tanto pelo time sub-20 do Palmeiras quanto pela seleção colombiana da categoria. O Palmeiras exerceu a opção de compra de 3 milhões de euros, equivalente a 11,600 milhões de reais. Recentemente, foi o camisa 7 da Colômbia na Copa do Mundo Sub-20, disputado na Polônia. A equipe sul-americana caiu nas quartas de final do torneio. Embora seja a contratação mais cara da história do Palmeiras, o centroavante tem recebido poucas oportunidades. Diz o técnico Luiz Felipe Scolari que na temporada ainda pode ser negociado o atacante Borja, colombiano. Isso são as notícias do Palmeiras desta semana. Curte o canal e veja os vídeos. E inscreva-se no canal. Obrigado.